Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Galera, hoje eu trago um filme que quando eu vi o trailer eu fiquei com uma expectativa muito grande. É o novo projeto do Robert Zemeckis com Tom Hanks, Robin Wright. Trabalharam juntos em Forrest Gump, editando parcerias com Tom Hanks com Náufrago, Expresso Polar, chamado Here, ou Aqui. O filme tem estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 25, mas, como eu sempre falo com vocês, o Papo Cinema aqui você sabe primeiro. A gente vai debater sobre esse filme que tem uma peculiaridade muito grande. O filme tem uma ideia que é baseada numa HQ, que nós vamos abordar também, com uma técnica nova de rejuvenescimento facial. E aí, deu certo? O filme, ele tem um ponto que eu gosto de falar. Quando ele chega nos cinemas americanos, sem fazer nenhum alarde, em um filme desse quilate, trazendo um super diretor, Robert Zemeckis, trazendo Tom Hanks, mais uma parceria, e onde não tem barulho nenhum, é pra gente apontar ou tentar entender o que aconteceu com Here. E é isso, vamos abordar os problemas, as virtudes desse novo projeto de Robert Zemeckis chamado Here, agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar desse novo projeto do Robert Zemeckis com Tom Hanks, Robin Wright, Here, baseado numa HQ que eu não conhecia do Richard Maguire, que é muito interessante. O conceito é muito original. E eu falo uma coisa também que é o seguinte, é muito comum acontecer de uma obra baseada em um livro, em uma mídia específica, quando é transportada para uma outra mídia, a chance de dar errado é muito comum. É muito comum. Por quê? Porque a linguagem é outra, a dinâmica criativa é outra, o público-alvo é outro, é muita coisa. Então assim, a gente tá careca de ver muitas obras, ou do cinema, ou da televisão, da literatura, quando são transportadas para outro tipo de mídia, a coisa não sai como esperado. E aqui eu tenho que dizer para vocês que infelizmente é o que acontece. É um filme que eu tava com muita expectativa, eu vi o trailer, eu falei, cara, que legal você trazer o Robert Zemeckis, que é um cara também que, assim como o James Cameron, adora trazer coisas novas para o cinema, novas tecnologias. Fez isso em Forrest Gump de uma forma brilhante, fez isso em Náufrago, óbvio, né? Claro, dando um hiato de vários anos pro Tom Hanks emagrecer. Fez um projeto super original, captura de movimento com Expresso Polar. E aqui ele traz uma nova vertente também do rejuvenescimento facial com uma nova IP, mas a gente vai chegar lá. Mas o que deu errado? Por que esse filme não funcionou? E eu fiquei muito decepcionado porque era um filme que eu esperava muito dessa reunião desses atores que eu gosto muito, desse diretor que eu gosto demais. Tom Hanks é um ator que faz parte da minha adolescência, né? Ver filmes com o Tom Hanks, é um cara que eu respeito demais, vencedor de 2 Oscars. Mas eu tenho a dizer aqui que infelizmente é um dos filmes mais fracos do Tom Hanks e da direção também do Robert Zemeckis. Eu vou explicar agora os motivos disso ter acontecido. Bom, vamos lá. Quando você assiste o trailer de Here, você te dá essa dúvida do que você vai encontrar. Porque, como eu falei, ele é baseado numa HQ que funciona muito. A parte criativa funciona demais. O que é a história de Here? Que você assiste no trailer, você fica com essa pulga atrás da orelha. Como é que o filme vai ser desenvolvido? É a história de um local, tá? De um ângulo de câmera, onde ele fica parado o tempo inteiro. O filme, a sua 1h40, ele não sai desse mesmo ângulo, não tem movimento de câmera. E desse pedaço de terra, dessa localização, desse espaço, é contada a história da evolução da humanidade. Desde a época pré-histórica, passando pela Era do Gelo, pelas guerras, pelas civilizações indígenas, Primeira Guerra Mundial, enfim, e a evolução da humanidade, da sociedade, baseado exatamente nesse mesmo local, nesse mesmo ângulo de câmera. E dali se constrói uma casa, e dali a gente vai observando as diferentes passagens e as diferentes formações das pessoas que frequentam aquela moradia, aquela casa. Só que em vários tempos diferentes. O filme
não é linear. E ele usa uma forma de edição onde ele vai te abrindo janelas e vai te mostrando ao mesmo tempo diferentes momentos da história nesse mesmo local, nessa mesma angulação. Bom, o conceito do filme é interessante. Quando o filme começou, o primeiro ato eu comprei porque ele vai apresentando as armas que ele tem para tentar te conquistar, que é essa angulação, é essa casa, esses tempos históricos acontecendo. Só que a gente começa a perceber, antes da mudança pro segundo ato, que nós somos meros espectadores do que está acontecendo nessa casa. Diferentes gerações, diferentes pessoas vão indo e vindo, até que o filme foca numa família e a gente conhece o Tom Hanks e a Robin Wright, né, que é o Richard e a Margaret. É onde a gente, basicamente, o filme centra nessa família e a gente conhece o dia a dia, as aventuras, as desventuras, as decepções, os problemas de uma família, aonde nós vamos tentando assistir a evolução deles como casal e a dinâmica da casa. Só que ao mesmo tempo o filme vai pincelando e vai colocando novamente diferentes personagens, diferentes momentos nesse mesmo cenário. E não esqueçam, nessa mesma angulação de câmera. Então a sensação que o filme te passa é que você tá assistindo uma peça de teatro. Não, teatro não. Você tá assistindo, você tá de frente para um livro, para um álbum de fotografias. Essa é a sensação. Você tá apenas folheando um álbum de fotografias. Você não faz conexão com ninguém, com história nenhuma. Primeiro porque essa única angulação, ela não te permite que você entre a fundo na história e você conheça a fundo os personagens, porque ele não muda a angulação. Então as pessoas entram e saem de cena sem que você consiga ter um conteúdo maior. Bom, e aí entra outro problema, que é essa tentativa do Robert Zemeckis de trazer uma tecnologia nova de rejuvenescimento facial. Coisa que a gente já está acostumado a ver um pouco no cinema. Scorsese fez com o Irlandês, a Marvel faz em seus filmes, em alguns de seus filmes. É uma tecnologia que te traz, te causa uma estranheza. Então é uma tecnologia que ainda não está apurada 100%. Então você vê várias coisas que você fala... assim, visualmente é estranho. A gente não está acostumado com isso ainda. E, de novo, é uma tecnologia nova que ainda está em desenvolvimento. E o Zemeckis, ele traz mais um tempero novo. É o seguinte, esse tipo de efeito você faz na pós-produção. E você consegue parar, desenvolver, tentar melhorar, buscar mais dinheiro com o produtor, com o estúdio, para tentar fazer com que o efeito fique melhor. O Zemeckis está usando uma IP nova que é em tempo real. Na gravação da cena, ela já gera automaticamente esse envelhecimento ou esse rejuvenescimento, esse filtro. Ele gera automaticamente. Então foi gerado automaticamente em tempo real na gravação. Ou seja, não teve pós-produção para você aperfeiçoar alguma coisa. E o que a gente vê em tela é um vale da estranheza gigantesco. Porque assim, você não compra o casal Tom Hanks e a Robin Wright, porque você fica reparando exatamente no rosto deles que, assim, alguns momentos funciona, outros momentos que são a maioria, você vê que, cara, a diferença com o cenário, do diálogo, labial principalmente. Então, assim, é uma IP que ainda tá em desenvolvimento e que, assim, o filme te distancia demais, porque você fica o tempo inteiro reparando e você não consegue entrar dentro da história. Aliado a isso, os diferentes personagens que não fazem o menor sentido na ligação dessa dinâmica dessa família vão aparecendo e você fala, tá, e aí? Isso apareceu, esses personagens, esses casais apareceram aqui, fizeram parte dessa casa, desse ambiente, mas que não trouxeram nada pra trama. Dramaticamente, você não traz nada pra trama. Então é um filme muito frio. Here, ou Aqui, é um filme muito frio no conceito dramático, de te fazer entrar dentro da trama. Ele não te faz isso. Você fica apenas assistindo pessoas indo e vindo em diferentes tempos históricos, momentos, catástrofe. Ele coloca o momento da gripe espanhola, até da pandemia. Não liga nada com nada na história principal do Tom Hanks e da Robin Wright. Bom, galera, chegou a hora, então, da nota. Eu vou fechar o raciocínio de Here. Cara, é um filme que, assim, os personagens, eles não estão contando pra você a história. A casa
não tá contando essa história. Quem tá contando essa história é o ambiente, é o cenário, é essa angulação, é esse pedaço de terra que tá tentando te contar uma história de evoluções, das diferentes evoluções da sociedade, do planeta, da civilização. Então assim, que coisa mais fria que isso? Você não se conecta com nada e nem com ninguém. E aliado a isso, esse Vale da Estranheza gigantesco nessa tecnologia de rejuvenescimento do Tom Hanks e da Robin Wright. Então vou fechar Here, cara, esse projeto do Robert Zemeckis, que eu tava muito esperançoso, porque eu vi o trailer e fiquei muito empolgado e queria saber como que isso ia ser desenvolvido, e realmente foi da pior forma possível. É um filme que não te envolve, muito pelo contrário, é um filme chato. Então eu vou fechar... Que nota que eu dou pra Here, cara? Cara, eu vou fechar com 4,5. Eu não vou nem chegar a 5. É um filme que não me empolgou em nenhum momento. Eu entendo a ideia, o argumento, mas que infelizmente quando você transporta essa mídia pro cinema, ela não trouxe nenhum ganho narrativo e o espectador fica apenas passando a página de um livro chato, de um álbum chato de fotografia. Beleza? Então é isso. Galera, olha só, já se inscreveram aqui no canal do Papo e Cinema? Porra, dá um joinha aí, cara. Dá um like no vídeo. Se curtiu, dá um like. Pô, se não curtiu, dá um joinha pra baixo. Pô, eu trago filmes regularmente que não chegou no Brasil ainda. Coisa nova. Isso é muito interessante. Galera, compartilhe para quem vocês quiserem. Deixe nos comentários quando vocês assistirem esse filme. Não se esqueça de ativar as notificações, que é importante para vocês receberem todos os novos conteúdos aqui do Papo e Cinema. Sigam as redes sociais, estão aqui também do Papo e Cinema. Beleza? Então é isso. Obrigado pela paciência. É um prazer enorme estar com vocês aqui regularmente. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu e fui!